O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre questão agrária e justiça climática. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. No Brasil, a agricultura familiar, ela gera cerca de 70% dos alimentos, né? E aqui nós possuímos 4,4 milhões de estabelecimentos de agricultura familiar, né? De acordo com o Censo Agropecuário. E esses produtores, eles desempenham um papel vital na preservação ambiental e na produção sustentável, além da preservação da biodiversidade e tradições culturais em suas práticas agrícolas, no qual fortalece esse papel da agricultura familiar na questão da segurança alimentar, né? Por seus produtos não conterem agrotóxicos, por serem um manejo mais tradicional mesmo, né? E eu vou pontuar esses pilares, né, da agricultura familiar de forma prática para que vocês possam entender, né, a importância dela no contexto da segurança alimentar, né? A produção dos alimentos, esses alimentos são fornecidos frescos e saudáveis, são frutas, verduras, legumes, hortaliças e especialmente eles fazem a distribuição desses alimentos para as áreas mais remotas do nosso país, né? Que muitas pessoas não têm esse acesso para que chegue essa alimentação saudável para elas, até pela questão geográfica, né? Por nós sermos um país muito extenso e dificulta muito na distribuição e escoamento desses produtos, né? E o que a agricultura familiar tem muito de acordo com a segurança alimentar é a diversidade, né? Ele não usa só a monocultura, que é a questão só da soja, só da pecuária. Ele mantém a diversidade de cultivos, que é essencial na questão da soberania alimentar, né? E a preservação das espécies nativas, que eles utilizam como a agrofloresta menores áreas de comparação com cultivos de monocultura, né? Como os cultivos de grãos e pecuária exigem uma grande quantidade de espaços, de áreas para o cultivo só da monocultura, né? E na agricultura familiar, eles utilizam muito a plantação, junto com a pecuária, agroflorestas, né? Com práticas sustentáveis, que são fundamentais para a conservação dos recursos naturais, né? E isso acaba valorizando as culturas locais e tradicionais, como comunidades ribeirinhas, a questão da pesca, né? Extrativismo, a castanha do Brasil, né? Áreas de manguezais, por meio desse cultivo sustentável, né? E isso gera uma interação com o meio ambiente, né? Na preservação de nascentes, de florestas, e também preservando a cultura
pelo manejo, né, e da biodiversidade, e também nessa preservação. Dentro desse contexto, na agricultura familiar, nós temos umas políticas e ações de apoio para o fortalecimento dela, né? E dentro dela, as que a gente pode mais destacar são o PRONAF, né, que é o Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nós, como comunidade que somos, nós temos que pensar como nós vamos contribuir para essa sustentabilidade ambiental. Qual o nosso papel para a segurança alimentar no Brasil? Nós estamos sabendo votar, nós estamos sabendo fazer nossa participação, estamos votando em quem realmente defende o meio ambiente, quem defende a agricultura, quem defende a segurança alimentar. Você já parou para pensar no impacto que a forma como utilizamos a terra tem sobre o clima? A crise climática está cada vez mais presente em nossas vidas. E a educação ambiental é uma peça-chave para que possamos enfrentar essa realidade com responsabilidade e ação transformadora. Imagine uma terra esgotada, sem vida, onde nada cresce. Agora, imagine o oposto, uma terra rica, cheia de biodiversidade e colheitas sustentáveis. Esse é o impacto positivo da reforma agrária e da agroecologia. Regenerar essas áreas degradadas, transformando-as em solos produtivos, enquanto contribui para mitigar a crise climática. A agroecologia é uma forma de cultivo que busca imitar os processos da natureza, diferente da agricultura industrial, que muitas vezes esgota o solo e polui. A agroecologia trabalha junto com o meio ambiente, usando técnicas sustentáveis, como a rotação de culturas e o uso de adubos naturais. Assim, agricultores familiares em assentamentos da reforma agrária podem cuidar da terra de forma equilibrada, produzindo alimentos saudáveis e preservando o meio ambiente. Esses conhecimentos devem ser compartilhados nas escolas, preparando as futuras gerações para cuidar e preservar do nosso planeta. Agora, imagine se desde cedo aprendêssemos sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Qual seria o impacto disso nas próximas gerações? Quando incluímos a educação ambiental no currículo escolar, não estamos apenas ensinando biologia ou geografia. Estamos formando jovens como protagonistas da transformação, capazes de mudar a forma como lidamos com a terra e os recursos naturais. Ao introduzir essa consciência ambiental nas escolas, estamos construindo um futuro mais sustentável. Esse processo envolve toda a comunidade escolar, professores, alunos, famílias, e contribui para um mundo mais equilibrado e saudável. A educação ambiental tem o poder de transformar a sociedade. Imagina uma escola onde, além de ensinar matemática ou português, os alunos aprendem a cuidar da terra, a plantar árvores, a cultivar alimentos e a economizar água. Isso vai além de uma matéria curricular. É o futuro que precisamos para construir. Cada horta, cada projeto de conscientização ambiental é uma semente da mudança. E nós, como educadores, somos jardineiros que preparam esse terreno para um mundo mais sustentável. A mudança começa com o conhecimento, e o conhecimento começa na sala de aula. Juntos e juntas, podemos ser os agentes dessa transformação. Qual a importância da horta urbana para tudo isso? Eu acho que é fundamental, primeiro, a gente pensar em políticas públicas de informação e de estudo sobre a questão das hortas urbanas. Segundo, um envolvimento do poder local, ou seja, dos prefeitos municipais, de vereadores, de secretário, dos governos estaduais e federais, para pensar esse processo das hortas urbanas como políticas públicas a serem desenvolvidas. Que tanto pode ser uma horta urbana, periurbana, pode ser uma
uma horta, pequena horta em lajes ou em qualquer estrutura. Mas é fundamental também que a gente tenha um processo de formação e informação para as famílias que têm interesse nessas hortas. Por exemplo, por que a horta urbana é importante para a saúde? Primeiro, para a promoção da saúde. Primeiro, muitas das hortas, elas produzem o que nós chamamos de plantas medicinais, né? Ou fitoterápicos. Então, a gente pode dizer, os fitoterápicos aqueles que estão na farmácias, manipulado. Não, é aquelas plantas que a gente às vezes produzem ali no entorno, elas estão fundamental para a nossa saúde. Então, as hortas urbanas têm muito disso. As plantas do chás, as plantas que servem como essa questão da saúde. Mas, acima de tudo, ela também produz comida saudável, que é fundamental para a saúde. Hoje não existe o ato de comer, é um ato político, mas também é um ato de saúde, de ter autonomia, de saber o que está comendo, de ter segurança alimentar. E a horta, ela fortalece isso, principalmente com aquelas verduras ou os vários tipos de legumes ali que são produzidos na horta, que é fundamental. Mas a horta também tem um outro elemento que é o psicológico, assim, o fato da gente mexer com a terra, de estar produzindo planta também, ele provoca na gente, principalmente nas mulheres, esse processo de terapia, esse processo psicológico, inclusive para desestressar de todo o dia a dia, de toda aquela correria. Portanto, a horta urbana, ela traz, ou a produção na horta, o mexer com a terra, ela traz para a gente esse processo do se conectar, do adquirir energias boas e dispensar essas energias ruins e criar na gente esse processo, então, da convivência. Ou seja, as hortas urbanas, elas podem ter esse processo todo de promoção da saúde como diretamente na produção da comida, na produção do remédio caseiro, na produção da convivência com a terra, do psicológico, mas também indiretamente as pessoas, no diálogo sobre as nossas plantas, sobre as nossas hortas, sobre esse cuidado. E é fundamental pensar que a gente não precisa de grandes terrenos para construir essas hortas. É fundamental que a gente pense o interesse e com quem eu conto e o que posso ter. E como que eu vou também propor ou reclamar de quem está à frente nos poderes de garantir esses espaços, assim. As hortas urbanas e periurbanas, elas são muito importantes para a produção de alimentos, para a produção de convivência social e de espaço ali onde está a conviver, mas também de relações sociais. E além disso, a gente é possível pensar, a partir dessas hortas, em que espaços eu estou, como ela também pode ser uma geradora de renda. E à medida que essa horta também gera renda, gera a melhoria da vida, a qualidade também da convivência das pessoas, da família. A mulher fica mais empoderada, fica mais com autoestima mais elevado. E isso tudo é uma questão de saúde. A gente pode estar trabalhando na cidade, tanto essa questão, como a gente já foi falando, desse processo da horta como promoção de saúde, direta e indireta, como eu já falei, mas a horta também, já focado aqui, como promotora de relações humanas, relações sociais, de convivência social, de troca de conhecimento. E eu acho que, então, esse processo das hortas, elas podem interligar vários espaços. É fundamental que a gente pense o processo da horta urbana como promotora de saúde, através da promoção, da fabricação e da produção de remédios caseiros, de chás e tudo isso, promoção de alimento saudável que vai promover saúde a partir da alimentação, mas também das relações sociais, mas também mais que isso, as hortas urbanas como promotora de dignidade também, para as famílias, de interligar, de promover relações entre outros bairros, inclusive quando a gente vai para os processos das feiras e tudo mais. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.